Eu trago o abraço da minha igreja. Nós somos membros da Igreja Batista do Jardim Carioca, ali em Realengo, e é uma alegria conhecer essa igreja. O Eliezer disse que já conhecia, mas eu ainda não conhecia, estar aqui entre os irmãos. Nesta manhã, para pensarmos mais um pouco sobre a nossa família e os planos e projetos de nosso Deus para ela. O texto que eu escolhi para nós analisarmos, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias, mesmo sentados, porque a gente vai ler várias partes, que está no livro de Esther, no capítulo 2. Nós vamos nesta manhã pensar sobre o tema famílias estruturadas no padrão de Deus. Eu comecei a pensar, quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu comecei a pensar numa família da Bíblia que fosse diferente dos padrões que nós temos como os padrões ideais, né? Porque uma das grandes críticas que nós fazemos hoje em dia em relação às famílias é que as famílias de hoje não têm mais aquela estrutura das famílias de antigamente. Antigamente, eu trabalho com criança, sou professora. Antigamente, você, quando discutia esse tema com as crianças na escola, a família de todo mundo era mais ou menos dentro de um padrão, né? A criança falava do pai, falava da mãe e, normalmente, dos irmãos. Hoje em dia, de uns tempos para cá, muitas mudanças aconteceram e hoje em dia, poucas crianças, a minoria, tem essa estrutura familiar. Pai, mãe, irmãos. As famílias de hoje em dia são muito diferentes. Às vezes você conversa em março, quando conhece a turma, a criança está falando de um pai, aí quando chega em julho, a criança vai falando, você já está trocando o nome do pai, aí não, é porque ela já trocou o pai, agora é o outro pai que está no lugar de pai. Aí a criança já fala daquele outro, até o fim do ano, às vezes a criança passou por 3 pais diferentes. E a gente fica ali tentando desenvolver conceitos. E é interessante que nós, como cristãos, muitas vezes atribuímos a essas mudanças estruturais na sociedade esses problemas que nós temos visto por aí, né? O ponto que chega de uma filha tramar um assalto para os pais, para a mãe, né? Que são as notícias que nós temos na mídia, né? De netos armarem a morte, darem surras em avós porque querem dinheiro, a avó não tem. As notícias que a gente vê, a gente atribui essa mudança da estrutura a esse caos. Mas nessa manhã, pensando na família de Esther, eu quero trabalhar com os irmãos 2 coisas que vão dar a base, a estrutura da família, mas que não fazem parte dessa visão social em relação à família. O texto está em Esther capítulo 2 e nós vamos começar lendo os versos de 5 a 7, que dizem assim: Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu benjamita cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esta moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Algumas versões traduzem o nome Mordecai como Mardoqueu, né? Não sei se alguém tem essa versão em Mardoqueu. A gente conhece mais como Mardoqueu. Mordecai é uma questão de transliteração da língua para cá. O fato é que a gente vê aqui que a família de Esther era uma família diferente, né? Ela não era essa família que a gente avalia que para a pessoa ser equilibrada tem que ter o pai, tem que ter a mãe, tem que ter os filhos. Porque Esther, no início do registro aqui da sua história, ela era o quê? Órfã.
ela era uma órfã. O texto é claro, tendo morrido o pai, tendo morrido sua mãe, ela fora recebida na casa de Mardoqueu e ela se tornou então parte daquela família. Eu quero afirmar nessa manhã que famílias estruturadas no padrão de Deus, elas acolhem os seus próprios membros. Ela, de certa forma, já era da família, né? Ela era prima dele. Mas o texto nos dá a entender que ela não era próxima, porque tem primo que é misturado na nossa casa, né? Parece mais nosso irmão do que nosso primo. Mas no caso, até pela diferença de idade, a gente percebe que ela foi recebida nessa família, e o texto é muito claro quando ele diz no finalzinho do verso que ele a tomara por sua filha. Irmãos, Mordecai acolheu Esther em casa não apenas lhe dando um acolhimento físico, mas lhe dando principalmente um acolhimento emocional e um acolhimento espiritual. Nós entendemos aqui no verso 7 que ele a tratava como filha. Lá no verso 10 nós vamos ler assim: Esther, porém, não tinha declarado seu povo nem sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não o declarasse. Ele a tratava como filha, ela o obedecia como pai. E nós vemos aqui a presença de um acolhimento emocional. Hoje em dia, nós muitas vezes vemos famílias onde há o acolhimento físico. A pessoa tem que comer, a pessoa tem que beber, a pessoa tem roupa para vestir. Às vezes os pais pagam escolas caríssimas, mas aquela pessoa dentro da família, ela não recebe um acolhimento emocional. Nós vemos que Mordecai, na função de pai de Esther, ele deu a ela um acolhimento espiritual. Vamos passar para o capítulo 14, e nós temos aqui o registro, quando a história de Esther, que é conhecida nossa, ela se desenvolve. Esther era uma menina muito bonita, como a Bíblia disse, e no período em que o rei Assuero foi escolher sua nova rainha, porque Vasti havia sido destronada, então ela é levada dentre as moças mais bonitas daquela região ali de Susã. E Mordecai lhe orienta que não revele que ela era judia, porque os judeus já eram mal vistos por algumas pessoas naquele grupo, naquela sociedade, já havia uma perseguição ao povo de Deus naquela época, e ela então vai para dentro do palácio. Ela é escolhida como rainha porque ela se destaca, Deus lhe dá a graça de se destacar. E quando chega no capítulo 4, nós estamos no momento da história da vida de Esther em que o seu povo estava sendo ameaçado de ser totalmente dizimado, porque Amã, que era um homem invejoso, era um homem que queria glórias para si, ele consegue envolver o rei numa trama em que o rei autoriza que ele decrete um edito aonde, num dia marcado, numa hora determinada, todas as pessoas teriam o direito de matar judeus que conhecessem e teriam o direito de se apropriar dos bens dessas pessoas. E nessa circunstância, então, Mordecai, ele pede ajuda a Esther. Agora ela é a rainha. Agora o tempo passou, agora ela cresceu e agora ela é uma rainha, ela tem posição, ela tem condições de ajudá-lo. E é interessante no capítulo 4, o verso 14, quando ele manda um recado para Esther assim: pois se todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Nós vemos aqui que ele coloca Esther diante dos seus valores espirituais. Porque para entender que há momentos na nossa vida que são momentos em que Deus tem para nós planos e nos usa, nós precisamos crer no Senhor e desenvolver a fé, a dependência e a submissão a Ele. E é exatamente, são esses os valores que Mordecai manda com que, através desse recado, com que ela questione. Quem sabe se você não está nessa função para ser uma bênção e salvar a vida do seu povo? E nós conhecemos o desfecho. O desfecho é que Esther coloca a sua própria vida em risco para poupar a vida do seu povo. Ou seja, ela tinha enraizado em si
valores espirituais. Os irmãos já ouviram aquela história que se conta há muito tempo, que certa vez morreu um membro muito antigo, muito conceituado na igreja, e no momento do enterro, do velório, o velório foi na igreja, como era costume antigamente, ainda algumas igrejas fazem isso hoje, então vinha uma pessoa da igreja e falava para a viúva: ah, que pena, ele era tão bom, ele era tão amigo, ele era tão companheiro, ele era tão presente. Aí a viúva chorando recebe os pesos. Aí vem outra pessoa da igreja: ah, que pena, mas ele era tão prestativo, né? O irmão era tão atencioso com a gente. Aí daqui a pouco o filho: mãe, eu acho que eles estão confundindo o papai com outra pessoa, mãe. Porque tudo que eles estão falando aí não tem nada a ver com o papai. Quem já ouviu essa ilustração aqui? É antiga, né? Por quê? Porque muitas vezes dentro do lar, os valores espirituais não estão sendo passados através da vida. Então, quando essa criança cresce e chega o momento de buscar dentro de si aquilo que vai realmente lhe posicionar diante da vida, diante dos desafios que Deus tem para a sua vida, não tem nada para buscar. Nós vemos que na vida de Esther não foi isso que aconteceu. Na vida de Esther, ela tinha um referencial, porque ela não apenas foi acolhida naquela família, fisicamente, pode vir morar, pode comer o que a gente come, pode dormir onde a gente dorme, pode participar do que a gente faz, não. Ela teve um acolhimento emocional e ela teve um acolhimento espiritual. E às vezes a gente pensa que esse texto é falando de uma família diferente porque ela, no caso, era como se fosse adotada. Mas não, irmãos. Tem muitas crianças que nasceram do ventre da própria mãe, estão em casa com o pai, com a mãe, mas não estão sendo acolhidas emocionalmente, nem acolhidas espiritualmente. Tem muitos adolescentes que não estão sendo acolhidos, tem jovens que não estão sendo acolhidos, tem idosos que não estão sendo acolhidos e tem adultos que não estão sendo acolhidos dentro do seio da sua própria família. Eu convivo e conheço, tenho uma amiga que desde que os filhos eram pequenos, sempre ela comentava no trabalho que o filho mais velho reclamava muito porque ela não dava atenção, porque ela não conversava. E eu lembro que nós nos conhecemos há mais de 10 anos. E eu dizia para ela assim: mas o que você faz quando chega em casa? Ah, não, quando eu chego em casa eu estou muito cansada, porque eu acordo antes das 5 para deixar o almoço deles pronto, para deixar a roupa da escola passada, arrumar as mochilas, colocar os lanches, organizar tudo. Depois eu venho trabalhar, porque ela entrava às 7 da manhã. E quando eu chego em casa e eles estão na escola, é a hora que eu lavo, eu arrumo tudo para eles. Quando eles chegam, está tudo arrumado. E quando eles chegam da escola, eu estou cansada e já estou indo dormir. E os anos foram se passando e o filho sempre reclamava que ela não conversava. E eu dizia: isso tempo passou. Quando ele era adolescente, eu dizia para ela assim: engraçado, os adolescentes correm dos pais e o seu filho pede para conversar com você. E você diz que não tem tempo. Não, porque eu estou muito cansada, porque eu estou com os adolescentes da igreja, porque eu faço os trabalhos. Sábado eu gasto fazendo os trabalhos, preparando a aula da EBD. Logo, pouco tempo, quando o filho fez uns 18, 20 anos, ele já saiu de casa. Hoje em dia, ele rompeu com a igreja, com a fé, que a gente não sabe até que ponto ele tinha ou não, e com a família, porque ele não mora mais na companhia dos seus pais, na companhia dos seus irmãos. Às vezes nós acolhemos fisicamente, mas esquecemos de acolher emocionalmente e espiritualmente. E nessa manhã, pensando não na família modelo, não na família que a sociedade acha que seria a solução dos nossos problemas sociais, pai, mãe e filhos, porque talvez a sua família não seja nesse modelo da sociedade ideal, mas pensando na família que você tem, eu queria trazer ao seu coração a palavra acolhimento. E quando eu cheguei aqui, eu vi no boletim, não li, mas eu dei uma olhada assim, tem essa palavra em destaque lá embaixo, né? Igreja de acolhedores. Lá no editorial, né? Eu bati assim, uma igreja de acolhedores. Só li isso. Falei: o Senhor está confirmando realmente nessa manhã a sua palavra no nosso coração. Eu queria que você pensasse se a sua família tem acolhido os seus membros. Se você, como membro da sua família, tem acolhido os seus pais, se você, como membro da sua família, tem acolhido os seus irmãos, se você, como membro da sua família, tem acolhido o seu cônjuge,
Se você, como membro da sua família, tem acolhido o seu neto, tem acolhido os seus avós, tem acolhido aqueles que estão junto de você, não apenas dividindo o seu espaço físico, não apenas dividindo a comida que você come, não apenas dividindo o dinheiro para comprar a roupa, mas realmente num acolhimento emocional, num acolhimento espiritual, dando referências, dando valores, alicerçando os membros da sua família através das suas atitudes. Esther, ela demonstrou ao longo da sua vida esse fortalecimento, esse amadurecimento, porque ela foi acolhida. Irmãos, vamos pensar. Será que foi fácil para a menina jovem ser tirada do convívio da sua casa, ser levada para um palácio para participar de uma competição? O que acontece no dia que a gente vai fazer prova, que a gente vai ser testado? A gente fica calmo, agindo com naturalidade, ou a gente fica nervoso, agindo com estranheza dentro de nós mesmos? A gente fica gelado, né? Assim, às vezes a gente sabe fazer aquilo e não faz. Essa semana eu conversei com uma amiga e disse assim: você desistiu de fazer a prova para direção, para pegar sua carteira de motorista? Eu desisti. Por quê? Porque eu não ia conseguir fazer a baliza. Eu falei, mas se você tentasse e não passasse, se prejudicar em alguma coisa, eu não tive coragem de tentar. A gente fica nervoso, né, quando a gente é colocado à prova. Então imagine a situação da menina sendo tirada da sua casa, comparada com outras. Quem é mais bonita? Quem é mais elegante? Quem é mais gentil? Quem é mais charmosa? Quem é que chama mais atenção? Quem está melhor penteado? Será que qualquer pessoa tem estrutura emocional para enfrentar isso? Não, mas Esther teve. Mais tarde, já tendo superado essa etapa, quando Esther é colocada à prova, quando ela tem que optar entre a sua segurança particular e entre a segurança de todo o seu povo, mais uma vez ela demonstra amadurecimento, já agora espiritual, e ela toma a decisão certa. Irmãos, essas atitudes são fruto de pessoas que tiveram acolhimento familiar. Não da família ideal, de papai e de mamãe, mas daqueles que estavam dentro do nosso lar, exercendo esses papéis. Hoje em dia nós temos famílias em que as pessoas são rivais. Temos irmãos que não se relacionam porque foram criados com rivalidade, porque foram criados com competição, porque foram criados com parcialidade dos pais. Hoje em dia nós temos casais que se tornaram inimigos ao longo dos anos, que se afastaram ao invés de se aproximarem, porque foram não acolhidos como cônjuges nas suas necessidades, naquilo que era necessário. Nós temos hoje em dia avós que se sentem como se fossem objetos dentro da casa dos seus filhos, dos seus netos, que são tratados dessa forma. Fica aqui, fica ali, a gente vai colocando nos cantos, porque é como se eles ocupassem espaço demais. Pessoas que não estão sendo acolhidas. E eu quero então nessa manhã, como primeiro desafio de reflexão, dizer aos irmãos que assim como Esther tinha tudo para não dar certo, perdeu pai, perdeu mãe, mas ela foi acolhida e a sua vida foi para a glória de Deus, dentro da sua casa. Talvez você veja que há tudo para não dar certo, mas se você conseguir exercer o acolhimento, desenvolver nos membros da sua família esse sentimento de pertencimento, eu pertenço, eu sou parte, a sua vida e a sua família podem ser para a glória do Senhor. Amém. Famílias estruturadas no padrão de Deus não apenas acolhem os seus membros, mas também se reorganizam para atender às necessidades dos seus membros. Vamos pensar na família de Esther. Mordecai era no início primo. O papel que ele exercia na vida de Esther era o papel de um primo. Mas, por uma necessidade dela, quando ela ficou órfã, ele trocou de papel. De primo, ele passou a exercer o papel de pai. Esther passou a exercer o papel de filha. E como filha, ela desfrutava da segurança física, emocional e espiritual que Mordecai providenciava para a sua vida. Mais tarde, já no papel de esposa, de rainha, Esther é que passa a garantir a segurança de Mordecai. Antes, ela precisou que ele
lhe desse segurança. Agora ele é que precisa que ela lhe dê segurança. Sabe por quê? Algumas pessoas se fiam nos seus papéis como se eles fossem eternos. Tem pais que tratam filhos como se aqueles filhos fossem depender deles eternamente. Às vezes são duros demais, às vezes são rudes demais, às vezes são autoritários demais, como se eternamente a forma como a sua família vive já estivesse estabelecida. Mas o tempo vai fazendo com que as coisas mudem. E chegam momentos em que é necessário que dentro da família, internamente, os papéis sejam reorganizados para atender as necessidades dos seus membros. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando o meu pai adoeceu, o meu pai teve câncer no cérebro, e o meu pai era um homem muito firme, muito... como é que eu vou usar uma boa... Eu não sei nem o que dizer assim, uma boa qualidade, né? Ele era firme, quando ele falava, você não precisava falar a segunda vez, porque o que ele dissesse era aquilo que ia ser. E essa era a visão que nós tínhamos do meu pai. Mas o cérebro, ele é uma caixa, né? Que funciona tudo aqui dentro. E quando alguma coisa para de funcionar, não tem como nós acessar, não dá para abrir a caixa e mexer. E foi o que aconteceu com ele. Eles fizeram a cirurgia, mas com o desenvolvimento da doença, ele foi perdendo os movimentos, todas as suas habilidades, a capacidade de andar, a capacidade, o tato, a capacidade de ficar em pé, a capacidade de ouvir, a capacidade de engolir água, e ele foi ficando totalmente dependente de nós. E naquele período de doença, de 1 ano, eu e meus irmãos trocamos o papel com ele, porque nós sempre recebemos o cuidado do meu pai. Na época que meu pai adoeceu, eu fazia faculdade, já estava casada, fazia faculdade na Praça Sanspênio e morava em Realengo. E o meu pai era motorista de táxi, todas as noites ele ia na porta da faculdade, me pegava e me deixava na minha casa. Eu já adulta, já casada, eu ainda desfrutava da providência de conforto que ele trazia para mim. Mas na época da doença foi o contrário. Na época da doença eu fui fazer hora extra para poder pagar fisioterapeuta que tinha que ir dentro de casa porque ele não tinha condições de subir escada e a casa deles era muito escada. Eu fui pagar fonoaudióloga para que ele voltasse a falar porque ele também não tinha condições de sair de casa. Então minha irmã fazendo hora extra, eu fazendo hora extra, meu irmão trabalhando, e nós trocamos o papel. Ao invés de recebermos o conforto que ele sempre, nas suas limitações, mas sempre procurou nos dar, nós passamos a providenciar para ele aquele conforto. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que as famílias que estão no padrão de Deus precisam, em algum momento da sua vida familiar, reestruturar, se reorganizar para que as necessidades dos seus membros sejam atendidas. Algumas dessas necessidades serão definitivas, vai ser sempre assim. Se você tem um idoso em casa com Alzheimer, a sua reorganização agora vai ser até que ele passa, vai ser assim. Algumas são temporárias, às vezes um acidente, uma queda, e as pessoas precisam de um auxílio diferente naquele momento. Às vezes é uma prova que alguém da família vai fazer. E coisas simples como abaixar o som de uma televisão, como preparar uma alimentação na hora certa, como deixar de fazer alguma coisa que vai atrapalhar a concentração daquele que está se preparando. Coisas simples que vão passar, ou coisas definitivas que vão ficar. Mas a família que está nos padrões de Deus, ela se reorganiza. A reorganização dos papéis na família, ela é inevitável e ela é um modo de você abençoar aqueles que estão dentro da sua casa. Eu tenho uma amiga, quando nós éramos adolescentes, morava de frente à minha casa. Sempre teve problemas com peso, sempre se sentia gorda, feia, e ela sempre dizia pra gente: se eu tentar começar uma dieta, a minha mãe faz todos os doces que tem no final de semana. E eu achava que aquilo, não, que isso, imagina. E de tanto ela falar, eu comecei a observar que era verdade. Não havia apoio para atender a uma necessidade.
E a gente vê hoje em dia que o que parecia bobagem, a questão do peso, tem meninas hoje em dia chegando até mesmo ao óbito, à morte, por conta de problemas com o seu peso, com a sua aparência. Então, às vezes, uma reorganização é alguma coisa simples. Talvez seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa estejam precisando de alguma coisa simples que você mude para que ele possa ter alguma necessidade atendida. Agora, há necessidades que não são tão simples assim. Há necessidades que elas são vitais. Vamos voltar no texto? Capítulo 4, os versos de 1 a 4, eles nos dizem assim: quando soube de tudo que se havia passado, ou seja, a questão do edito que Amã havia enviado, que havia dia e hora marcada para os judeus serem mortos, então continuando, quando soube de tudo que se havia passado, Mordecai rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, de cinza, e clamando com grande e amargo clamor. Mas só chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Então vieram as jovens de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e ela mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe panos de saco, mas ele não as aceitou. Sabe que esse texto ele me chama a atenção? Porque a intenção de Ester foi a melhor possível, né? Poxa vida, meu tio está todo sujo de cinza, está despido, está exposto, está passando por constrangimento, está andando pela rua aos gritos, angustiado, e qualquer pessoa que olha para ele vê que ele está num momento difícil. Então, o que eu vou fazer para ajudar? Vou mandar uma linda muda de roupa mandada pela rainha, devia ser um bom tecido, né? Uma coisa cara, de valor. Então a ideia dela foi: vou mandar uma muda de roupa para que ele possa melhorar sua aparência. Mas o problema de Mordecai estava na aparência? Era externo? Era superficial? Dava para resolver trocando roupa? É exatamente o que acontece na nossa família. Às vezes a gente quer comprar um celular novo e dar de presente. Quer comprar um buquê de flores no dia dos namorados e dar de presente. Às vezes a gente pensa assim: se o meu marido trocar de carro, ele vai resolver o problema dele. Aí a gente vai trabalhar, faz uma hora extra para ajudar, dar de presente. Mas existem coisas, irmãos, motivos que estão levando nossos familiares a estarem clamando, angustiados, que não são coisas externas, nem que se compram com dinheiro, que vão resolver. Talvez você esteja muito bem intencionado. Vou pagar o passeio, vou pagar o curso de inglês, vou deixar ele passar o dia na casa daquele amigo, vou deixar meu marido jogar futebol sábado sem eu perturbar. Mas não são coisas tão superficiais assim que podem resolver o problema. É interessante a gente entender que quando Mordecai se recusa a aceitar aquilo que Ester, com tanta boa vontade, estava lhe oferecendo para resolver o seu problema, quando ele se recusa a aceitar, é o momento em que ela para refletir. E ela entende que ela precisava reorganizar o seu papel para poder atender a necessidade vital do seu pai. É interessante que o limite dele foi a porta do palácio. E ele foi até o limite dele. Ele fez tudo o que ele podia. Mas havia um limite. Porque uma pessoa vestida de pano de saco, como diz o texto bíblico, não passava dali. Ele estava no limite. Era preciso que ela viesse ao seu encontro para ajudá-lo a caminhar até a solução. Há momentos na nossa família que os membros da família estão no limite e nós não nos damos conta. Há momentos em que nós precisamos ir até onde eles estão para ajudá-los a caminhar
até a solução. Mas nós nos mantivemos no nosso papel, nós não nos reorganizamos, não trocamos de papel. E por isso nós não conseguimos chegar até eles. Mas graças a Deus Esther conseguiu fazer isso. Porque ela tinha sido acolhida, porque ela tinha entendido que agora era o momento dela acolher e que para ela acolher ela tinha que reorganizar o seu papel. E é muito interessante o texto que nós já lemos aqui do verso 14, do capítulo 4, quando Mordecai manda dizer a ela assim: se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Que casa de pai, se ela era órfã de pai e mãe? Que casa de pai é essa? Ele estava falando da casa de quem? Quem era o pai de Esther? Em que casa ela foi criada? Ele estava falando da casa dele. Olha, irmãos, isso aqui é um momento extraordinário. Ele estava falando da casa dele. Ele estava se colocando junto na dependência da atitude dela. Ele estava dizendo assim para ela: ou você age, ou vamos todos, eu e você, nós vamos juntos chegar ao fim. Os irmãos entendem? Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa só pela gente. Talvez você pense que o acolhimento que você está dando aos seus filhos hoje vai acabar nisso. Mas acontece que aquele acolhimento que você dá hoje pode representar a sua segurança amanhã. O que Mordecai fez por ela no passado, naquele momento, representou a salvação da sua vida, e da vida da sua família, e da vida do seu povo. Irmãos, nós não temos alcance das pessoas da nossa família e o que no futuro essas pessoas vão representar na nossa vida. Meu tio morreu ano passado, ele já estava com 96, 94 anos, e ele passou os últimos meses no asilo. E quando nós íamos lá, conversávamos com as pessoas ali, cuidadoras, nós víamos que havia vários idosos que não recebiam visita. Foram internados, e hoje em dia até uma lei, né? Não basta você internar o idoso, pagar a mensalidade, não. Você tem que estar presencialmente ali. Tem um período máximo, porque senão também as pessoas do abrigo podem denunciar abandono, mesmo você estando pagando. É a questão do acolhimento. Não basta providenciar o físico, tem que providenciar o emocional também. E eu ficava observando aquelas pessoas idosas ali, abandonadas. Embora tivessem o que comer, embora tivesse alguém dando banho, embora tivesse alguém passando e lavando a roupa, mas elas estavam abandonadas ali pelos seus familiares. E eu ficava pensando, quem terão sido essas pessoas no passado? Que tipo de pai? Que tipo de mãe? Que tipo de irmão? Que tipo de tia? De tio? Eles podem ter sido para agora as coisas estarem chegando ao ponto que chegaram. Irmãos, o acolhimento de hoje, o cuidado de hoje, ele pode representar a sua segurança amanhã. Hoje o nosso Deus está nos colocando à prova. Duas coisas são necessárias, eu disse no começo, para que as famílias, as nossas famílias, estejam no padrão de Deus. Não é que tenha pai, mãe e filhos dentro de casa. Não é que seja como as pessoas dizem que tem que ser. Talvez a sua família seja você e seus filhos, uma mulher e filhos. Talvez a sua família sejam os avós e os netos. Quantos filhos têm abandonado os pais aos cuidados dos avós e nem aparecem para ver? Quando eu era membro da igreja de Bangu, tinha 2 meninos muito levados, difíceis. E um dia ele estava aprontando todas lá na entrada antes do culto. E eu pensei, gente, essas crianças são filhos de quem? Eu não sei de quem são filhos. E aí o introdutor disse para mim assim, não, eles não são de ninguém daqui. O avô vem com ele, deixa aqui, 9 horas da manhã, vai embora. O avô mora aqui do lado, ali na Clemente Ferreira. Vai embora e volta quando o culto acaba para pegar. Diz que ninguém mais aguenta, que os pais, cada um foi cuidar da sua vida separados e deixaram o menino com ele. E ele está trazendo para a igreja para ver se a igreja dá jeito nele, porque ele não aguenta, não sabe o que fazer com a criança. Então, não é assim que a sociedade está?
Mas nessa manhã, nós não estamos preocupados se a família é com avô e avó e neto, se a família é com pai, mãe e filho, se a família é só o casal, se a família é só a mãe com os filhos ou só o pai. Não importa, irmãos. Importa se na sua família existe acolhimento e cuidado. Não quero que você pense que, nossa, eu estou trabalhando muito, como a minha amiga dizia. Eu estou trabalhando muito para meu filho ter o que comer. Numa época que ele fazia pré-vestibular, ela dizia, só com ele eu gasto R$1.000 por mês, ela dizia. Pagando a escola dele e o pré-vestibular dele. R$1.000 por mês, só com ele. E ele ainda reclama. Diz que eu não dou atenção. Então não importa a sua questão financeira. Importa se dentro da sua casa você se sente e você tem providenciado acolhimento e cuidado para aqueles que Deus tem colocado nas suas mãos. O meu desejo nessa manhã é que nós não nos fixemos no início da nossa história. Já pensou se Esther fosse se fixar no início da sua história? Eu sou uma órfã, eu sou uma pobre coitada na minha sociedade, não há perspectivas de melhora para mim. E mesmo indo para a casa de Mordecai, se ela se colocasse assim, se ela não conseguisse realmente se abrir para receber o amor de pai que aquele homem tinha para lhe dar, ela não teria desenvolvido as características que desenvolveu para se tornar a rainha que foi e a mulher dependente de Deus que ela foi, que foi capaz de colocar sua própria vida em risco. E eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes nós vamos precisar nos colocar em risco para atendermos às necessidades dos nossos familiares. Amém. Quanto você está disposto a arriscar daquela segurança que você tem? Você está disposto a arriscar o seu tempo? Você está disposto a arriscar ouvir coisas com as quais você não vai concordar, mas a tolerância, o diálogo, a capacidade de investir, de fazer o outro se sentir parte da sua vida, da sua história. Quanto você está disposto a arriscar para acolher e para cuidar? Esse é o desafio de Deus para nós nessa manhã. Famílias estruturadas no padrão de Deus acolhem, cuidam, são usadas para a glória de Deus, assim como a vida de Esther e sua família, para livramento do povo de Deus. Eu cresci na Igreja Batista ouvindo a frase: família fortes, igreja forte. A família de Esther foi usada para livramento de todo o povo de Israel. E hoje, as nossas famílias são usadas para edificação da igreja. Sem famílias estruturadas, não há igreja estruturada. Então, o projeto de Deus é grande, mas ele passa pelo seu coração. Queira o Senhor nos ajudar a fazermos as melhores opções para que sejamos realmente acolhedores e cuidadores daqueles que o Senhor tem nos dado como família. Amém. Que para isso o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.